Essa pessoa eu tive a oportunidade de conhecer hoje no programa de rádio. Já fiquei encantado pela luta, pela batalha, pela alegria, pelo testemunho, pela garra que ela traz. E hoje nós vamos falar principalmente com você, jovem, você mulher, mas também você homem, para que nós possamos entender que nós temos direito à vida. A vida é um dom. E se eu, com meus 48 anos, tenho direito de viver, imagine uma criança que está sendo gerada no ventre da sua mãe, que ainda está para começar tudo. Então nós vamos valorizar esse dom maravilhoso, sim, a vida, tá bom? E para testemunhar para nós a sua história e do trabalho que Deus faz através dela, eu quero chamar aqui a minha irmã, Maria José, a Zezé. Chega aqui, Zezé. Boa noite. Boa noite, Dunga. Boa noite, banda. Boa noite, Canção Nova. Boa noite, Brasil. Que bacana. Prazer estar aqui, Dunga. Prazer, nossa, o prazer nosso. Quando o Tiba me falou de você, quando a produção me falou de você, eu falei, puxa vida, que beleza, que assunto bom de se tratar, que coisa boa de se falar, que coisa necessária, né? Ou seja, o direito de viver. Para nós é uma alegria muito grande receber você de Campina Grande, Paraíba. Todo mundo hoje aí na audiência, porque eu estive lá e falei que estaria aqui no dia 7. Essa data vai marcar a história da defesa da vida no Brasil, eu creio. Que legal. Que a Canção Nova, com a graça de Deus, tem esse poder. Eu tenho certeza. Um abraço então para você de Campina Grande, em Paraíba, mas também você de João Pessoa, você de todas as cidades aí da Paraíba. Realmente é uma alegria imensa poder falar para esse povo que eu amo tanto. Um abraço para o diácono Fabiano Moura, lá da comunidade Maná. Um abraço para o Jean Patrício, para o padre Nilson, que é uma galera maravilhosa, para o Tony Vicente, uma galera linda que depois quero, inclusive escrevi ali meus abraços, porque eu estive passando férias em João Pessoa e dessa vez pude fazer mais outras maravilhosas amizades. Então um abraço para você aí da Paraíba. Então você é paraibana. Eu sou paraibana, moro no Rio há 26 anos, mas eu sou de Campinas, sou campinense. Campinense. Puxa, que bacana, quem mora em Campina Grande é campinense, tá certo? Que beleza. Bom, seja bem-vinda, já estivemos juntos na Rádio Canção Nova hoje, no programa Geração PHN, fizemos uma expectativa grande para que você pudesse estar aqui hoje. Eu tenho certeza que muita gente está na expectativa de ouvir primeiro a sua história, né, e depois a história do teu trabalho. Então vamos começar a falar um pouquinho da Maria José. Um pouquinho da Maria, para as pessoas entenderem o porquê que Deus te chamou para um trabalho tão importante que é o Pró-Vida, que é realmente lutar pelo direito de viver, e enfim, um trabalho maravilhoso. Mas antes, um pouquinho falar da Zezé. Zezé, fala um pouquinho de você, como é que foi a juventude, como é que foram as complicações da juventude, como é que foi assim, essa vida? Minha vida iniciou, assim, como todo católico, na igreja, pequena ainda, fiz catequese, primeira Eucaristia, e perseverei, mas aí nessa perseverança, sempre apaixonada por música, e a gente montou uma banda, e começamos um grupo, assim, de quatro amigos na época, né, e a gente, encantado, né, pela arte, e a gente foi não evangelizar, mas cantar música secular na época, e tinha um sangue nordestino, a gente cantava MPB, forró e tal. E daí sempre muito lutadora, sou filha, sou a minha mãe. Nós temos duas famílias, digamos assim, né? E a minha mãe, que está hoje nos acompanhando, tem 6 filhos. Como é que é o nome da mãe? Dona Nininha. Ei, Dona Nininha, lá em Campina Grande. Lá em Campina Grande. Dona Nininha, um grande abraço para a senhora, viu? Qual a especialidade da Dona Nininha? A mamãe está aposentada já. Mas ela trabalhou muito, lutou muito para cuidar da gente. Cozinha bem. O que ela fazia bem, assim, gostoso? Uma bela carne assada. Dona Nininha, eu vou aparecer em Campina Grande aí. Está aposentado, mas uma carninha assada só sabe fazer, tenho certeza. Então, eu sempre trabalhei muito, desde muito nova, e continuei estudando, trabalhando, fazia, na época, técnico em contabilidade, né, sempre buscando um curso técnico para priorizar, e a gente sempre teve uma vida muito sofrida. Graças a Deus, porque com ela nós aprendemos a valorizar, né? E, assim, tipo, 13 aos 17 anos, eu persisti cantando em banda, era um sustento, a gente
tinha uma família de 6 irmãos, o mais velho já estava na faculdade de engenharia mecânica, graças a Deus, que isso, para aquela época, 26, 27 anos atrás, formar um filho na Universidade Federal era algo muito difícil, mas a mamãe foi sempre perseverante. Tremenda vitória, né? É, mas a gente, assim, de necessidade mesmo, a gente... eu não ia falar isso, porque às vezes é vergonhoso, mas a mamãe passava naquelas construções e tinha aquele saco de cimento. Ela trazia, a gente batia e fazia embrulho para vender no mercado para as pessoas colocarem os cereais. E descobrimos que catar osso no lixo também tinha valor, e a gente ia para o lixão. Então, assim, foi uma vida realmente muito sofrida, de muita batalha. Eu quero partilhar com você que eu e minha irmã, Sandra, né, nós também éramos frequentadores do lixão. Sabe para quê? Para encontrar brinquedo. Ah, é? A gente sempre encontrava um brinquedo legal no lixão. No nosso não tinha muito brinquedo, não. E a gente trazia aquelas grades do capacete, que às vezes o capacete virava lixo, então a gente tirava a grade para fazer disco voador. Então a gente inventava. Eu também frequentei muito lixão na minha infância. E aí a gente, sim, não me vergonho, porque isso fez com que a gente realmente valorizasse, né, aquele complemento de mercado e tudo. E eu sempre fui uma pessoa extremamente falante. Não só por conta de eu ser falante, acho que eu nasci assim, acho que tinha dificuldade de falar e colocava, na época, lá no Nordeste, colocava um pintinho na boca, um piu-piu, e disse que a gente passava a falar mais. Eu acho que deixaram muito tempo lá. Era um costume disso? A gente tinha, mamãe criava galinha, e pode pedir que vale. Eu fiz isso com a minha filha também. E aí, assim, eu me recordo com muita alegria dessa época, porque eu lembro que a minha evolução foi quando eu comecei a fazer pastel e sonho e vender na escola. Os meus amigos me davam calote à beça. E tinha uma senhora que vendia lá os sonhos, ela fazia com aquele fermento de pão, e era desse tamanho, o meu era pequenininho, que a gente não sabia fazer aquele, né? Era a minha concorrente. Então, desde os 9, 10, 11, 12, 13 anos... Era um sonho curta-metragem. Era um sonho, assim, era uma concorrência assim, desleal, digamos assim. E daí a gente continuou e tal, mas, assim, a vida realmente nos prega algo assim que a gente realmente não espera, e mesmo eu tendo toda essa liberdade, esse respeito dos meus pais, de viajar, de cantar pelo interior do Nordeste, até Pernambuco, a gente fazia aqueles shows de banda. E meu pai havia autorizado, porque eu ainda era menor de idade, para que eu pudesse estar fazendo esse trabalho, porque também era um sustento para a gente. E trabalhava, e cantava, e estudava. E lá pelos 18, 19 anos, eu já estava, assim, desde muito pequena também, né, em paralelo a toda essa situação, a gente conheceu a bebida, o álcool, né? No Nordeste... não sei se é tipo de lá, mas pelo menos essa é a experiência que a gente tinha muita facilidade de ter acesso à bebida, né? E para a gente era normal, era natural. Meu pai teve realmente uma história que levou ele ao alcoolismo. Meu pai bebeu durante muitos anos e isso acabou destruindo a vida do meu pai. Ele faleceu já há 11 anos, porque um irmãozinho mais velho meu pai tinha uma barbearia e passou um caminhão e atropelou e matou esse meu irmão da outra esposa do meu pai. E isso fez com que meu pai entrasse em depressão, né? Não tinha essa vivência de fé, isso há muitos anos atrás. E depois que eu vim entender essa dor que ele tinha, e ele não teve realmente... Hoje nós passamos por uma tribulação, passamos por uma dor, uma doença, a gente consegue vencer tudo, porque nós temos o conhecimento de fé, nós sabemos que Jesus é a cura para tudo, né? A gente, pela força da oração, pela intercessão, a gente sabe. E eu vejo hoje que ele não tinha isso, né? Uma pessoa antiga, meu pai faleceu, já estava com 76 anos. E da nossa família, das minhas irmãs, que também estão hoje nos assistindo, hoje, com a graça de Deus, né, a gente demorou algum tempo para que a gente pudesse se reconciliar como família, se reconhecer como irmão, mesmo sendo de uma outra família, o que também é natural no Nordeste, as terem casamento segundo união, ou terem duas famílias, enfim, eles trabalham tanto e dão um jeito, ninguém passa fome. Mas essa foi a vida que a gente viveu durante muito tempo. E a música veio por isso. Então, eu participava da celebração da missa e voltava, mas ia para o barzinho tomar uma cervejinha no final do dia. Ou seja, o álcool passou a fazer parte efetiva também da sua vida. Também. E com o histórico, digamos assim, do teu pai no alcoolismo, você também se via um pouco ali à mercê da situação ou no limiar de também se tornar alcoólatra. Exato. E essa falta de perseverança na igreja, né, isso é uma coisa que me entristece hoje, mas... Por outro lado, me motiva a estar mais. Às vezes, eu vou a 3 missas no final de semana que eu sirvo hoje, também no Ministério de Música. Hoje é ministério no canto, eu ministro louvor, graças a Deus. Mas isso tudo porque, lá atrás, antes de eu vir para o Rio de Janeiro, eu sofri uma violência sexual, né? Eu sofri um estupro.
E isso, na verdade, mudou completamente a minha vida, né? Eu que era uma pessoa dinâmica, extrovertida, meio que dona de si, né? Eu tinha essa coisa eu falo assim agora, falei, Jesus, eu tinha um pensamento feminista e não sabia, né? Aquela coisa da independência da mulher. Eu queria muito, eu falava, mamãe, eu quero ir embora, eu quero viajar, eu quero cantar no mundo. E, assim, não me preocupava com esse seio familiar, com a dor que a minha mãe sofreu depois que eu vim embora. Mas eu vim realmente pela dor. E aqui no Rio, assim, eu tentei, de alguma forma, reconstruir a minha vida, numa situação também que não foi fácil, que a minha irmã já casada, já morava aqui no Rio. E aí chegou uma época que, quando aconteceu isso, eu me descobri grávida, né? Sem apoio, não cheguei a partilhar isso com a minha mãe, isso dói, machuca muito o coração dela, e eu peço perdão ela aqui, porque eu tenho certeza que eu não teria cometido o mal que eu cometi para o meu filho se eu tivesse tido a maturidade, digamos assim, né? De falar com a minha mãe, mas pautada, espaldada por uma lei que dizia que não, foi fruto de violência, você não tem problema. Você não está cometendo crime algum, né? Na verdade, eu cometi um crime, não só contra mim mesma, contra Deus e contra a vida do meu filho. Hoje ele intercede por mim no céu. Então, é a minha luta pró-vida. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, continuei e tentei reconstruir minha vida. No relacionamento, fiquei noiva durante 7 anos. E não era aquela pessoa que Deus queria, embora amasse a família dele, todo mundo me acolheu muito bem. Era a família que eu deixei lá, e meio que no Rio de Janeiro eu encontrei essa família. Família maravilhosa, mas muita farra, a gente tinha muito pagode, fim de semana era bebida, 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 e eu me vi naquilo. Só ia à missa quando era de 7º dia, batizado, casamento, e aquele deserto dentro de mim, aquele vazio, aquele vazio, aquele vazio. Aí, uns anos depois de 6, 7 anos já de noivado, um projeto de casamento, em maio, nós terminamos o relacionamento em março. Não era um namoro santo, obviamente, mas eu não sabia que eu tinha aquele mal dentro de mim, que não me fazia dar um passo à frente de acreditar na família, de reconstruir. E, nesse inteirinho que eu terminei esse noivado, eu conheci o pai da minha filha, um garoto solteiro, porque aí, diante de toda essa história pregressa, eu falei assim, homem casado está no lado da minha vida, mesmo sem conhecer, sem voltar para Jesus, ele já estava realmente tomando conta de mim. Eu falei, não, isso é uma maldição e eu vou quebrar da minha família, eu não aceito isso. E fiquei muito tempo afastada da igreja. Quando a minha filha nasceu, nós chegamos a batizar com 7 anos de idade já. Olha o tempo, né? E foi através da minha filha que eu fui meio que reinserida na igreja. Ia para as reuniões e tal, e bebendo. Ou seja, a primeira gravidez, por uma decisão errônea, claro que, olhando para trás, vendo a história, a gente percebe o contexto do que aconteceu, e aí entra a misericórdia de Deus. Reconhecemos o erro, sabemos que não é o correto, porém, percebemos a mão de Deus na nossa vida e vemos a misericórdia de Deus nos cercando e atuando, mas uma nova gravidez pode ser o início de uma reconstrução da sua vida, com todas as dificuldades, porque nós vamos conhecer o seu momento de encontro pessoal com Deus, mas talvez aquele filho no céu, ou filha, intercedendo, né? E nessa segunda gravidez começa a possibilidade de uma reconstrução. E por pura misericórdia de Deus, né? Assim, poucas pessoas até agora, até esse momento, eu tinha esse conhecimento dessa minha história, do que eu sofri. E quando eu me vi grávida, eu falei, Jesus, você está me dando a segunda chance e ninguém vai me tirar. E a minha filha é tudo que eu tenho de mais especial na minha vida. Eu tenho uma adolescente de 16 anos, uma menina maravilhosa, meiga, linda, minha amiga, minha parceira, confidente, e luta, e faz aconselhamento também. E daí eu me vi também no relacionamento, solteiro. Eu ainda tinha essa independência, não tinha voltado ainda para casa de onde eu nunca deveria ter saído, que era a casa do Senhor. E aí foi quando eu me vi numa situação assim muito triste na época, porque eu trabalhei numa empresa multinacional durante muitos anos, tive um desenvolvimento e promoções, e tinha um salário acessível. Falei, não, vou sustentar minha filha, ser mãe solteira ainda estava na moda, né, dentro daquele meu entendimento. E quando eu conheci a verdade verdadeira, que ontem eu ouvi isso de uma pessoa que deixou a nossa igreja católica, porque disse que conheceu a verdade verdadeira, mas a verdade verdadeira é a nossa igreja católica. A Elba fala isso com muita propriedade, né? A gente sempre pergunta para os irmãos,
protestantes, né? O que te faltou na nossa igreja, né? Quer dizer, não faltou nada, a gente que não procura, a gente que não persevera. E foi nessa minha busca, saindo dessa empresa, que eu fiquei com lesão e sofro até hoje, já fiz 5 cirurgias de braço e punho, mas o que eu tinha era a minha voz e o meu coração. E foi com ele que eu voltei para a casa de Jesus, foi com ele que eu perseverei na fé. Foi pela terceira tentativa de fazer o crisma, que o dia que eu recebi a unção do Espírito Santo de Deus, eu chorava, mas eu chorava muito. E foi uma cena assim que eu falei, Jesus, quando eu olho as fotos, eu falei, Senhor, você começou a dar uma lavada na minha mente, no meu coração naquele dia.